grupo vai falar sobre a filosofia antiga e vamos começar com um contexto histórico. Deve-se atribuir a Pitágoras de Samos, um filósofo grego que viveu no século VI a.C., a criação do termo filosofia. Era uma constante busca pela sabedoria e o amor por essa sabedoria. O saber era algo mágico, um dom e um privilégio que apenas os deuses possuíam. E cabia aos homens encontrá-la e compartilhá-la, mesmo sabendo que não adiantaria procurar porque eles nunca a teriam. A sabedoria é algo que está em uma busca constante. A antiga corresponde ao século VI e à queda do Império Romano. Essa época é chamada assim porque os pensadores gregos começaram a questionar a racionalidade humana. Aí eles tentaram encontrar uma explicação para entender a sua própria natureza. Então podemos definir como filosofia antiga a busca dos filósofos gregos por algo concreto. Por exemplo, eles não queriam algo sem fundamento, algo que eles falem que é só porque é. Eles queriam uma teoria fundamentada com argumentos sólidos para comprovar qualquer coisa. O pensamento antigo é datado de 700 a 250 a.C. e ele possui 4 bases de discussões: a metafísica, a filosofia oriental, a ética e a epistemologia. Dentro da metafísica temos 3 correntes ideológicas: pitagorismo, monismo e atomismo. Na filosofia oriental nós temos o moísmo, taoísmo, budismo e confucionismo. Na ética temos o cinismo, epicuísmo, estoicismo e relativismo. E na epistemologia temos o racionalismo, a dialética e o empirismo. Eu vou falar sobre os principais autores da filosofia antiga. Entre eles estão Tales de Mileto, Pitágoras e Heráclito. Segundo a tradição clássica da filosofia ocidental, o primeiro teórico a formular um pensamento mais sistemático, fundado em bases racionais, foi Tales de Mileto. Sendo o fundador dessa nova forma de pensar, ele é considerado o primeiro filósofo que se tem notícia, inaugurando a linhagem filosófica dos pré-socráticos. Nascido na cidade de Mileto, na colônia grega, na região da Jônia, onde seria a atual Turquia, Tales foi matemático, negociante e astrônomo, herdeiro de conhecimentos ainda mais antigos, como matemática egípcia e astronomia babilônica. Tales era tido em sua cidade como um sábio, mas também como homem prático. Conta-se que, utilizando suas habilidades, soube prosperar como um hábil mercador. Tales inaugurou na filosofia a corrente de pensadores físicos, filósofos que buscavam entender e explicar a origem da physis, palavra grega traduzida como natureza, cujo significado engloba também a ideia de origem e transformação de todas as coisas. Pitágoras foi um importante matemático e filósofo grego, nascido no ano 570 a.C., na ilha de Samos, na região da Ásia Menor. Com 18 anos, Pitágoras já conhecia e dominava muitos conhecimentos matemáticos e filosóficos da sua época. Através de estudos astronômicos, ele afirmava que o planeta Terra era esférico e suspenso no espaço, ideia pouco cogitada na época, pouco conhecida. E encontrou uma certa ordem no universo, observando que as estrelas, assim como a Terra, giravam em torno do Sol. Ele recebeu muita influência científica dos filósofos Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Enquanto visitava o Egito, impressionado com as pirâmides, ele desenvolveu o famoso Teorema de Pitágoras, que, de acordo com ele, é possível calcular o lado de triângulo retângulo, conhecendo os outros dois. Provavelmente ele morreu em 497 ou 496 a.C., em Metaponto, região sul da Itália. Heráclito, também conhecido como Heráclito de Éfeso, nasceu na Ásia Menor, provavelmente em Éfeso, na atual Turquia, no ano 540 a.C. Acredita-se que Heráclito era autodidata, já que, ao contrário da maioria dos filósofos, suas obras não são classificadas em escolas ou movimentos. Em seus escritos, refletia sobre ciência, teologia e relações humanas, além de criticar o pensamento vigente dos poetas épicos e até de Pitágoras, a quem chamou de impostor. Em meados de 490 a.C.,
escreveu sua obra. Sobra a natureza, a obra que se divide em mais de 100 fragmentos, complexa e enigmática, que rendeu ao filósofo o codinome de Obscuro. Ele foi um filósofo pré-socrático de extrema importância e formulou o problema da unidade permanente do ser diante da pluralidade e mutabilidade das coisas transitórias. Foi considerado o precursor da dialética. Segundo estudiosos, Heráclito deixou seus manuscritos no templo de Ártemis e se retirou para viver nas montanhas após ter decepcionado com seus conterrâneos. Aos 70 anos, enfraquecido por alimentar-se apenas de ervas e raízes, deixou-se morrer de fome, falecendo por volta de 480 a.C. O Tales de Mileto defendia a ideia de que a água era o elemento que dá origem a tudo na vida. A água, quando densa, transformaria-se em terra, que quando aquecida viraria vapor, que quando se resfriasse voltaria ao seu estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. Nesse movimento eterno, aos poucos, novas formas de vida e evolução iriam se desenvolvendo, originando todas as coisas existentes na Terra. Naquele tempo, diferentemente de hoje, essa ideia proposta pelo Tales não era um absurdo, porque o pensamento racional daquela época era baseado em mitologia e magia. Então, para eles, isso era totalmente irracional, diferente para nós hoje em dia. O grande mérito de Tales não foi a sua explicação aquática da realidade, mas sim o fato de que ele foi o primeiro homem na história da humanidade que tentou achar uma explicação racional para a existência da vida sem ter referência aos deuses. Muitas pessoas pensam que o Pitágoras só foi inventor do teorema de Pitágoras e da matemática, mas elas estão enganadas, porque com Pitágoras veio o pitagorismo. E o pitagorismo é uma doutrina filosófica e semi-religiosa decorrente dos ensinamentos de Pitágoras e dos seus seguidores. As principais ideias do pitagorismo são a unidade, que é a defesa de uma unidade essencial para todas as formas da vida. Também tem a metempsicose, que é a reencarnação ou transmigração da alma para outro corpo, inclusive para animais subhumanos. A imortalidade, que a alma continua evoluindo sempre para fugir da roda do vir a ser. Também tem a matemática, que é defesa dos princípios matemáticos enquanto os princípios de todas as coisas. Então, a matemática é o princípio de tudo. Também tem a harmonia, que é considerada a chave de ouro para desvendar todos os sentidos da vida. E também a descoberta da escala musical é atribuída ao Pitágoras. O Demócrito, ele desenvolveu a teoria atômica. Ele dizia que as transformações que podem se observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele acreditava que todas as coisas eram formadas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas e invisíveis, sendo eternas, imutáveis e indivisíveis. Estas unidades mínimas foram dadas o nome de átomos pelo Demócrito. O átomo significa indivisível, e cada coisa que existe é formada por uma infinidade dessas unidades indivisíveis. Ele diz que isso porque se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por diluir-se totalmente. Um exemplo. Se um corpo de uma árvore ou um animal morre e se decompõe, os seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para a origem de novos corpos. Eu e meu grupo chegou à conclusão que os antigos filósofos tentavam entender por que as coisas funcionavam e como elas funcionam, como a constituição primordial da matéria ou até a forma de como a vida sabe? Bom, na consequência, eles começaram a se perguntar qual era o sentido de tudo aquilo. E aí foi onde surgiu a escola dialética, que estabelece a sociedade e a natureza em si.
Bom, na consequência, eles começaram a se perguntar qual era o sentido de tudo aquilo. E aí foi onde surgiu a escola dialética, que estabelece a sociedade e a natureza em si. Eu e meu grupo chegou à conclusão que os antigos filósofos tentavam entender por que as coisas funcionavam de como elas funcionam, como a constituição primordial da matéria ou até a forma de como a vida é, sabe?